Eu não quero que você sofra o que você não precisa com o câncer. Eu tive câncer, trabalho há mais de 20 anos com pacientes com câncer e estamos em uma diagnosticada epidemia de câncer. Como você pode fazer para entender isso e não se complicar? Segue esse vídeo e compartilha para pessoas que precisam desta informação ou que você ama e que não quer que elas tenham este sofrimento desnecessário. Vamos falar sobre isso. Não sou eu que estou dizendo sobre a epidemia de câncer, é a Organização Mundial de Saúde e você vai saber disso agora. Ok, estamos vivendo uma epidemia mundial de câncer. E como você pode ver na própria ilustração que eu estou apresentando aí para você, esse é o tema de um noticiário, né, colocado pela CNN, Epidemia Global de Câncer, especialmente entre os mais jovens. E por isso é caracterizado como epidemia, porque normalmente o câncer estava relacionado com o envelhecimento, e mais comum com as pessoas conforme a idade avançava. Porém, está se verificando um sensível e significativo aumento de casos de câncer. E vamos entender um pouquinho mais sobre isso, né? Episódios de câncer em adultos com menos de 50 são chamados de casos de início precoce. Especialistas alertam que eles estão se tornando cada vez mais comuns. No meu caso, por exemplo, né, também entraria, né, nessa condição. Eu tive câncer quando eu tinha 30 anos. Então, vamos entender, né, os indícios disso, né? São menos de 50 anos que são chamados de início precoce. O estudo que levanta isso em mais de 44 países, não é um único país, então se vê isso como um fenômeno global. Você tem especialmente o câncer de colo retal e 13 outros com aumento significativo. E aqui tem uma pista importante do que a gente pode fazer para isso não estar acontecendo. E claramente mostrando que não é mais uma doença de idoso, não é mais uma doença para idosos, ok? Então sim, aqui é uma reportagem da Veja, reforçando a ideia apresentada na CNN, existe mesmo uma epidemia de câncer entre jovens, né? Artigo do médico do AC Camargo, né? Especializado no tratamento de câncer. Então afirmando que a resposta é sim. Essa é a conclusão que temos com dados do GloboCan, iniciativa da Organização Mundial de Saúde, conforme eu falei para vocês, que compara os dados de 2012 até 2020, ou seja, pós-pandemia. Os diagnósticos dos cânceres de mama, tireoide, endométrio, próstata, colo retal, rim e outros têm aumentado sistematicamente entre pessoas de 20 a 49 anos. Então aqui você tem um mapa do câncer e você vai ver que, claro, países com uma condição melhor de vida, uma condição melhor social, índice de desenvolvimento humano, eles têm um aumento, tá? Você tem o Japão, os Estados Unidos, Canadá, a própria Argentina. O Brasil não tem um bom índice de desenvolvimento humano, ele fica em segundo lugar, né? Um segundo nível de mortalidade. Diferente de países como Índia, você tem aqui Nova Zelândia, África do Sul, que seria entre terceiro e quarto, e países com pouca incidência de câncer, países em condições mais primárias, né, basicamente aqui dominando a África, né? Então existe uma relação entre consumo, países de consumo melhor e câncer, tá? E o Brasil então se colocaria em segundo nessa condição, em segundo nível. Mas falando da América Latina, a América Latina está prestes a enfrentar uma epidemia de câncer, né? O Instituto Projeto Cura, especializado em câncer, traz um artigo sobre isso
A previsão é de que para cada 3 pessoas, 2 serão diagnosticadas com doença nos próximos anos. Por isso eu estou alertando você e por isso que eu peço que você repasse esses vídeos para as pessoas que você ama. Além de ajudar o nosso trabalho, além de colaborar, você vai estar ajudando a pessoa que precisa receber essa informação, precisa fazer uma transformação positiva, uma transformação de qualidade de vida positiva, tá? Haverá então mais de 1 milhão de mortes anualmente, conforme dados do OMS. E o Brasil, vamos falar do Brasil? Eu vou pegar o caso do câncer de mama no Brasil, corte de 1980 até 2020. Você vai ver que por região, Centro-Oeste, Nordeste, todas estão aumentando, todas. Ó, o gráfico é de aumento. Você fala, mas a que menos aumenta é o Sudeste. Tá bom, mas mesmo assim aumenta. Mas baixou em relação ao ano 2000. Baixou, mas continua. Se você pegar de 80 até 2020, o gráfico ele segue essa tendência, né, com um aumento mais leve. O Sudeste, todas as outras aumentam. Então você tem essa questão do significativo aumento. E de qualquer maneira, você falar o Sudeste não está aumentando tanto, ele continua sendo a região que mais mata, né? Isso nós estamos falando. Por que eu estou falando de câncer de mama? É um câncer que ele é mais mensurado, né, porque está relacionado mais a mulheres. Ele é um câncer melhor tratado, ele é um câncer que é melhor prevenido, e mesmo assim você vê o caso de mortes. Nós estamos medindo aqui mortes, tá? O aumento com este tipo de câncer, como que é grave a situação, tá? Aí um dado, né, que a diferença de gênero para a mortalidade global por câncer em todo o mundo é o dobro da incidência, com a taxa de mortalidade 43% mais alta em homens do que mulheres. Os homens, por uma questão cultural, normalmente demoram mais para identificar o câncer e a taxa de mortalidade é maior do que com as mulheres. Quais são as principais causas, então, de todo esse processo? Quais são os principais fatores que estão afetando todo esse processo? Então, está diretamente relacionado ao desenvolvimento do câncer, ao crescimento, ao desenvolvimento dessa epidemia. Obesidade, sedentarismo, diabetes, que também está relacionado com obesidade, tabagismo, poluição ambiental, as grandes cidades, carne vermelha, excesso de açúcar e falta de sono. Gente, são os fatores básicos da qualidade de vida. Então, falando em qualidade de vida, nós temos que olhar para essas coisas. Se eu olhar para essas coisas, eu estou olhando para, em anos, a principal causa de morte da humanidade. Você está se prevenindo de estar sendo mais um número nessa epidemia. Obesidade, sedentarismo, diabetes, álcool, tabagismo, poluição ambiental, carne vermelha, excesso de açúcar e a falta de sono. É preciso que você tenha um plano claro de hábitos que contornem completamente o seu envolvimento com essas causas. É a maneira que você tem de evitar o seu envolvimento com esta epidemia. Evite completamente essas causas. E tem uma causa aqui, tá pouco relacionada com falta de sono, tem outras coisas envolvidas, né, de maneira secundária, que é o estresse. E existe sim uma relação comprovada com o estresse. Estudos com animais e em linhagens celulares mostram que os mecanismos de reparo do DNA, recuperação da célula, para manutenção do tecido, manutenção dos órgãos, funcionamento do organismo, que nos protegem do câncer, podem também ser prejudicados por substâncias induzidas por estresse. Ou seja, o processo de reprodução celular ele é afetado pelo estresse. Então, se você autoriza seu corpo, autoriza a sua vida a ter muito estresse, você está sujeito a fazer parte dos números da epidemia. O estresse desencadeia a liberação de cortisol, adrenalina e noradrenalina, que resultam em aumentos de triglicerídeos, elevação de níveis de açúcar no sangue, colocando os pacientes em processo contínuo de inflamação, e isso, então, sob risco oncológico. Ok? Então aqui você também tem a explicação, apesar dos dados não serem tão
claros como esses aqui anteriormente apresentados, obesidade, sedentarismo, diabetes, álcool, tabagismo, poluição ambiental, carne vermelha, excesso de açúcar e falta de sono, que são dados muito consistentes, o estresse também é fator que ajuda a promover todas essas questões aqui acima também, tá? Conclusão. Em todo o mundo, estima-se que 28,4 milhões de novos casos de câncer ocorrem até 2040, são quase 30 milhões, um aumento de 47% em relação aos 20 milhões correspondentes em 2020, assumindo que as taxas nacionais estimadas sejam constantes e que as coisas não piorem, tá? Uma observação recorrente é o deslocamento contínuo dos cânceres relacionados à infecção e à pobreza, que normalmente esses cânceres ligados a infecções, a problemas como a pobreza, como colo de útero, fígado, estômago, eles estão diminuindo nos países que estão em desenvolvimento e estão aumentando os cânceres ligados aos países ricos, aos hábitos de vida, entende? Que é mama, pulmão, colo retal e próstata. Exigindo mudanças também nas prioridades e estratégias de controle do câncer. Por que isso? Porque está muito relacionado ao seu modelo de vida, à sua maneira de ceder aos hábitos modernos. Então, procurar trabalhar com os seus hábitos vai ser o fator de diferenciação em relação a isso. O aumento na incidência desses cânceres provavelmente serão acompanhados por aumentos na taxa de mortalidade, que foram observados, por exemplo, como câncer de mama e colo retal, a menos que os recursos de saúde sejam devidamente colocados como investimento para isso. Ok? Eu passei para você informações essenciais. Poderia aprofundar muito mais, mas não é o objetivo desse vídeo. Mas como é um vídeo de informações essenciais, com um alerta dos pontos fundamentais, todos baseados em pesquisas de grandes universidades e validados pela Organização Mundial de Saúde, é importante que você faça um bom uso desse material, desse vídeo, repassando para outras pessoas, informando outras pessoas, para que se crie uma intenção de mudança de hábitos pessoais de maneira definitiva, concreta, para que essa pessoa não caia nos números da epidemia, tá bom? Acompanhe o canal, se inscreve, você curte o vídeo, porque isso é uma maneira de mostrar que essa informação é relevante, que saúde é relevante, que cuidar das pessoas é relevante, e não outras coisas que podem estar circulando por aí e você pode estar ajudando, tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo.